A gente já começa falando sobre algo importante que é pertinente ao que eu falei no começo do programa sobre Outubro Rosa. Gisele, você é muito bem-vinda. Obrigada. E quando a gente fala dessa doença, as pessoas às vezes não gostam nem de falar o nome, mas quando a gente fala dessa doença, aparece o diagnóstico, parece que o mundo, uma pedra grande foi colocada sobre os ombros. Eu estou falando isso porque já entrevistei várias pessoas que passaram por essa situação e exatamente assim que elas falam: Rita, parece que meu mundo desabou, veio uma pedra na minha cabeça, no meu ombro, aquilo pesou, eu não sabia o que fazer. E com você aconteceu a mesma coisa? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu falo sempre que quando a gente recebe o diagnóstico, é como se a gente estivesse recebendo uma sentença de morte, sabe? Isso é muito pesado, é muito difícil e eu acho que vem muito por conta de alguns estigmas que tem em volta do câncer, né? Eu costumo dizer que a gente ouve muito falar que quando uma pessoa morre em decorrência de um câncer, que a pessoa perdeu a batalha contra o câncer, perdeu a guerra contra o câncer, e a gente não ouve falar isso sobre outras doenças, né? Então o câncer é uma doença muito séria, sim. Eu falo que a gente não pode romantizar isso, mas é uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento e quanto mais a gente fala disso, mais a gente consegue conscientizar as pessoas tanto a se cuidarem como também a passarem de maneira mais leve se porventura acontecer, né? A gente não escolhe, mas é um tema super importante e eu fico muito feliz de ver vocês falando sobre isso porque é necessário, muito necessário. O seu foi câncer de mama também? Foi câncer de mama. Você tinha quantos anos? 32 anos. Descobri aos 32 anos, já no estágio avançado. Esse é um outro tema que eu acho super importante a gente falar também, porque uma parcela muito grande das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas descobrem já no estágio avançado ou metastático. Por isso que quanto mais a gente se conhece, né, quanto mais a gente se cuida, faz o autoexame, mantém as consultas, os exames em ordem, né, na rotina, mais cedo a gente consegue diagnosticar. E aí mais chances de cura, que é o que a gente precisa e espera. E é interessante porque com 32 anos ainda não está naquela faixa que todo mundo recomenda. Olha, acima dos 40, você tem que fazer anualmente, 45, tem que fazer anualmente os exames. Ela estava abaixo dessa faixa etária. Então, eu tenho certeza que você não pensava de jeito nenhum. Eu estou abaixo, eu não preciso fazer anualmente o exame é só para quem tem acima de 40. Exato. Por isso que o seu já estava no estágio avançado, porque você também não acreditava que pudesse ser, né, o que você temia que fosse. Exatamente, a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente, né? Então, apesar de que eu ia uma vez ao ano ao ginecologista, fazia os exames de rotina, fazia ultrassom de mama também. Quando eu descobri, eu tinha ultrassom todo ano de mama 4 anos para trás, mas a mamografia não era indicada por conta da minha idade, né? Então, e eu também não senti nódulo, né? Então não senti o caroço, e isso é muito importante também de falar, porque às vezes as mulheres ficam esperando só sentir um carocinho, e tem várias outras formas que pode surgir como sintoma, né, em relação ao câncer de mama, e que é importante a gente ficar atenta também e estar sempre de olho aí no nosso corpo, se conhecer. Acho que esse autoconhecimento das mamas, do corpo é extremamente importante para a gente buscar o quanto antes. E aí eu falo para você de casa, né, tão jovem, né, já com um diagnóstico tão complicado como esse, e aí para cada tipo de câncer existe um tipo de tratamento. E uma das coisas que as mulheres sentem muito é que dentre estes tratamentos específicos para cada tipo de câncer, tem algumas quimioterapias que fazem o cabelo cair e outras não. Com você? Caiu. Como foi para você esse momento? Eu estava muito ansiosa por esse momento, acho que é uma ansiedade de muitas mulheres, né? E sempre que eu trago esse tema, eu falo isso com muito carinho e com muito respeito à escolha de cada mulher, né? Porque cada um sente de um jeito, então eu estava preocupada, mas não foi o momento mais sofrido do tratamento para mim, a queda do cabelo. Então eu escolhi por raspar a cabeça, né? E tem mulheres que escolhem deixar o cabelo cair para ir vivendo
vivendo esse momento e digerindo. E aí eu escolhi raspar a cabeça, eu coloquei uma prótese capilar. E aí as pessoas sempre perguntam, Gi, mas por que você colocou a prótese? Você tinha vergonha de ficar carequinha? E não, eu não tinha vergonha, mas eu acho que naquele momento eu queria um pouquinho mais de privacidade, né? Então eu queria poder falar sobre esse tema quando eu quisesse, eu não queria os olhares, as atenções todas para mim, né, por estar carequinha. Seu cabelo era grande assim. Ah, não, esse já é com... Esse é com a prótese. Com a prótese. O meu cabelo, ele era muito parecido com essa foto, ele estava bem longo, e aí eu raspei a cabeça, fui no salão para raspar e coloquei a prótese. E ela fica perfeita, então eu prendi o cabelo, lavava, fazia hidratação. E claro que com o tempo, acho que até a próxima foto mostra um pouquinho, que a doença ela vai se caracterizando um pouco mais, né? Então mesmo com a prótese, aí caiu os cílios, caiu a sobrancelha, essa foi a parte mais difícil para mim. E eu passei por todas essas fases. Eu usei prótese, eu fiquei carequinha, eu usei peruca, eu não usei lenço, porque eu não conseguia fazer umas amarrações bonitas, então eu não usei muito, mas passei por todas essas fases e eu digo que não é fácil, mas passa, né? O câncer, ele fez parte da minha vida, ele faz parte da vida de algumas pessoas, mas como uma fase, e essa fase passa e ele não nos define, né? Você chegou a fazer a sobrancelha desenhada com rena ou algum outro produto? Porque o químico é que é o problema, né? Para quem está fazendo já um tratamento com quimioterapia, nada químico pode ser colocado no corpo. Mas pelo menos uma rena, não sei, você fez alguma coisa na sobrancelha ou não? Eu tinha micropigmentação na sobrancelha. Ah, você já tinha? Já tinha feito há alguns anos, então quando caiu minha sobrancelha eu já tinha marquinha e eu retocava com lápis, porque o meu médico achou melhor não retocar a micropigmentação naquele momento do tratamento, mas por precaução, né, eu conversei com ele e aí eu passava lápis na sobrancelha e ficava de peruca, de prótese, passava a minha maquiagem. Aí você tá de peruca? Aí eu tô de peruca. Não parece, não, né? Parece. Não parece. Tá muito natural. Aí eu tô de peruca, passei lápis na sobrancelha, os cílios, enquanto tinha um fiozinho de cílios eu passava rímel, aí depois caiu. Eu não conseguia colar os cílios postiços, aí eu fiquei sem. Mas pouco tempo depois do término das químios já começou a nascer de novo e as coisas vão voltando ao normal. Agora, é uma curiosidade que eu acho importante, porque a gente vai mexer com quem está em casa. Às vezes eu tive uma amiga que eu acompanhei até mesmo, porque o dela foi bem mais complicado. Ela descobriu muito tardiamente, já estava em fase metastática, né, com as metástases. Mas mesmo assim a gente acompanha. Uma coisa difícil é ouvir, às vezes até dos próprios familiares, coisas que você não quer. E quando você falou assim, mas eu queria um pouco de privacidade, por isso eu coloquei a peruca e também outros recursos, né, para deixar você com essa privacidade, para que ninguém descobrisse o que você estava vivendo. Você chegou a ouvir algo que te incomodou, que as pessoas falavam e você falava, mas por que essa pessoa está me falando isso? Várias coisas. Esse tema é super importante se ter tocado nesse assunto, porque eu vejo que as pessoas... É muito difícil lidar com a dor do outro, né? Então eu percebo que às vezes as pessoas ficam sabendo que um amigo, um familiar está com câncer, elas não sabem muito o que falar. E às vezes na intenção de ajudar, de ser positiva, acaba falando algumas coisas do tipo, não se preocupa, cabelo cresce, cabelo é o de menos. Eu acho que essa é uma frase que é muito comum. Eu confesso que eu já falei isso antes de ter passado pelo câncer para outras pessoas, muito no sentido de dar força, né? Poxa, o seu cabelo vai crescer de novo, fica bem. Só que não é só um cabelo, né? Eu falo que a queda do cabelo, ela é a caracterização da doença, então é muito mais do que isso, é muito mais do que só o cabelo. Você acha que essa é uma frase que, de certa forma, ao invés de amenizar a dor, ela reforça? Reforça. Eu acho que reforça. Eu ouço muito isso de pacientes oncológicos, eu senti muito isso na pele, porque cada vez que eu ouvia isso, eu pensava, poxa, é como se estivesse reduzindo a nossa dor, porque de fato não é só pelo cabelo, né? Então acho que essa é uma frase que é importante tomar um pouquinho de cuidado, assim como outras também. Então uma coisa que
É muito comum a gente ouvir, nossa, como você emagreceu, você tá amarelo, então, nossa, como você engordou. Então, eu sempre falo que essas mudanças físicas é bacana a gente não pontuar para o paciente, né? Até porque o paciente ele não escolheu, ele sabe. Ele sabe. Exatamente, ele sabe e ele não escolheu passar por isso, né? Então, são coisas que são pequenos detalhes, mas que a gente pode cuidar, né? Para deixar a pessoa confortável, de repente perguntar se quer falar sobre isso, porque as pessoas ao redor, elas também ficam sem saber o que falar, né? Então, o que eu falo? Será que a pessoa quer falar sobre isso ou não? Então, eu sempre falo, pergunta, né? E muito importante lembrar também que a gente não precisa falar só de câncer. Uma coisa que eu senti muito é que todas as pessoas que vinham me visitar, que falavam comigo, queria falar sobre câncer o tempo todo. E às vezes eu não queria. E dá até exemplos, né? Exatamente. Eu conheço alguém que morreu disso. Nossa. Gente, essa frase é a pior. Acho que depois do cabelo cresce, essa frase é muito, muito difícil, porque, poxa, a gente já está num momento mais vulnerável, mais sensível. Então, falar de outras coisas também é bacana, né? Lembrar que existia uma amizade antes do câncer, então a gente falava de outras coisas. Enfim, isso traz uma leveza, porque senão a gente já vive o tratamento, pensa no tratamento, e aí quando recebe uma visita fala só de câncer. Então acho que esse equilíbrio faz muita diferença, esse acolhimento, esse bom senso no acolher. E olha, é bom que as pessoas entendam também que a presença hoje aqui da Gisele traz primeiro a lembrança do mês de outubro, do outubro rosa, do cuidado que a mulher deve ter com sua saúde, não protelar os exames, buscar e aproveitar esse momento das carreatas para fazer os exames. A fila sempre é muito menor do que nos postos de saúde, que os equipamentos são muito restritos, né? Então às vezes demora 2, 3 meses, às vezes 6 meses para conseguir ou mais. Então aproveite o mês de outubro, mulher. Cuide-se. A Gisele, ela trabalha, ela formou-se em administração de empresas e apesar do seu trabalho, você encontra tempo para fazer esse trabalho de conscienciação, de alerta, de estimular as mulheres a aprenderem, a viverem de maneira diferente isso que você viveu. Exatamente. Eu acho que depois que você passa pela doença, é aquela coisa, o que eu vou fazer com isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é, eu não sou o que me aconteceu, e sim o que eu escolho me tornar. Então, não é fácil passar pelo câncer, a gente não pode jamais romantizar isso, mas eu falo sempre que existe muita vida durante e após esse processo. Então, poder levar informação de qualidade para as pessoas, poder falar sobre isso, eu falo que Outubro Rosa é todo dia, né? A gente precisa falar disso o ano todo. Não dá para se cuidar só o ano inteiro. O ano inteiro. Exato. E infelizmente, eu acho que tem pessoas que lembram de marcar uma consulta com um ginecologista, de fazer um exame preventivo só em outubro, porque as atenções ficam voltadas para isso, fala-se muito disso, né? Mas a gente precisa se cuidar o ano todo. O que não é ruim, pelo menos o que não é ruim, exatamente. Por ano já está se cuidando. E se a gente tem esse mês todo especial, então a gente pode aproveitar para falar disso, né? E para conscientizar que temos que falar disso o ano todo. E aí eu faço esse trabalho nas redes sociais de levar informação, de contar histórias de superação também de pessoas que passaram, estão passando pelo câncer, porque eu acho que isso motiva, né? As pessoas associam muito câncer à morte e a grande maioria das pessoas são curadas, ficam curadas. Eu conheço muitas pessoas também que convivem há muitos anos com metástase, com controle ali da doença, com qualidade de vida. E eu gosto também de levar educação em saúde, né, para dentro das empresas, através de palestras e projetos. E isso faz parte do meu propósito de vida, né, pegar aí tudo que eu passei e poder levar para as pessoas. E se uma pessoa sequer tiver um diagnóstico precoce ou começar a se cuidar mais, eu falo que tudo já valeu a pena. E agora uma curiosidade, você nas suas redes sociais, nessa orientação, nesse estímulo, nessas histórias de superação, você conta a história dos limões. Como é que é a história dos limões? Aquela curiosa. foto, né? Se É vocês isso. puderem até colocar, eu acho aquela foto incrível, porque assim, muitas mulheres não conseguem fazer o autoconhecimento das mamas e sempre pensam que, se eu sentir um caroço, eu preciso procurar um médico. Mas comigo, não aconteceu, eu não senti um caroço, então eu gosto muito dessa foto, ela é bem ilustrativa e ela mostra vários sintomas que podem ocorrer na mama e
que a gente pode se alertar para procurar um médico. Então, o meu caso, que até o primeiro limãozinho que está ali, eu senti a pele de uma mama mais endurecida que a outra. Eu não senti carocinho em nenhum momento. A pele ficou diferente? A mama um pouquinho mais firme, como se fosse uma mama mais jovem e uma mama mais molinha. E aí, quando eu senti isso, eu falei, nossa, que estranho. E eu não tinha reparado, porque eu fazia o autoexame, eu fazia o toque, eu não sentia carocinho, eu achava que estava tudo bem. E aí, quando eu olhei, eu falei, poxa, não deve ser nada, mas eu vou procurar um médico. E quando eu procurei um médico, já existiam 5 tumores, já estava em estágio avançado, 2 tumores grandes na mama, 2 na axila, 1 tumor aqui na mamária interna. Então, eu falo que o autoexame salvou a minha vida, né? Claro que eu sempre, eu concedo esse protagonismo da minha cura a Deus, com toda certeza, mas fazer a nossa parte é muito importante. Então, além do carocinho, tem a questão da pele da mama, tá com aquele aspecto de casca de laranja, às vezes tem algum suco, alguns afundadinhos na mama, é importante também a gente ter essa atenção que tem na imagem. O mamilo invertido, quando parece que ele entrou um pouquinho para dentro, secreção saindo. Então, tem várias coisas que podem nos gerar um alerta de procurar um médico, e eu acho que essa imagem, ela ilustra muito bem de uma maneira leve, né? Aquele último que está cortado? Ah, aquele é um carocinho, é para mostrar que ele mostra a sementinha dentro, é para quando a gente passa a mão e você sente que tem uma coisinha dura, um carocinho ali. Foi só para dar visibilidade à parte interna. Isso, exatamente. Ou seja, por fora estaria tudo bonitinho, tudo mas por dentro teria a sementinha. Exatamente, por isso que apalpar, colocar a mão, né, para trás, dedilhar a mama, faz com que a gente sinta esse tipo de sintoma, né? Com que a gente consiga ver o carocinho. O ao lado dele está marcando pele de casca de laranja, Isso. que fica mais grosseiro que o seu. Você sentiu só que a pele estava estranha e mais endurecida. Isso mas não mesmo. teve essa casca de laranja. Não, esse aspecto de casca de laranja fica como se tivesse uns furinhos, como se fossem uns poros na mama, e aí você percebe às vezes até um pouquinho mais avermelhado, e é diferente do que eu senti, que foi só a mama endurecida mesmo. Então, eu jamais ia imaginar, porque a gente até pensa, poxa, mas eu tenho mesmo uma mama diferente da outra, às vezes um pouquinho no tamanho. Então, essa atenção é muito importante e pode salvar vidas. Eu falo que essa imagem a gente teria que mostrar todos os dias para conscientizar. E eu gostei da imagem, apesar de tantos anos, né, conversando, entrevistando médicos e pessoas relacionadas ao câncer, eu ainda não tinha visto aquela imagem. Verdade. Já vi de várias outras formas, mas essa imagem dos limões que nós estamos mostrando aí para vocês, e vocês com certeza conseguiram ler aí todas as possibilidades e aparências ou não do câncer, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer você, Gisele, por estar conosco, por ter trazido esse tema, fazer o trabalho que você faz de conscientização e de apoio, porque você viveu isso, né? E não deixou a peteca cair. Não O cabelo podemos. caiu, mas a peteca não. A peteca não, é isso mesmo. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse espaço, né, por dar voz a tantas mulheres, por levar essa conscientização, faz toda a diferença. E eu queria dizer também para todas as pessoas que estão passando por isso, amigo ou familiar, que o câncer não te define, câncer não é sentença de morte, se cuida. É muito importante a gente cuidar daquele combozinho de estilo de vida também, alimentação saudável, prática regular de atividade física, controle do estresse, do sono, fazer a nossa parte, né? E não desistir dos nossos sonhos principalmente, acreditar que existe muita vida durante e após o câncer. E olha, eu agradeço mesmo a tua presença, espero ter você outras vezes, sem ser só em outubro. Ah, com certeza. Aceito o convite. Obrigada, viu? Obrigada a todos. E assim como hoje no programa Mulher.com estamos conscientizando sobre Outubro Rosa e vamos ter mais ações durante o mês, eu quero aproveitar e agradecer você, porque isso que nós fizemos aqui agora de conscientização para chegar a tantas mulheres, tantas pessoas que muitas vezes estão numa fazenda longe, mas quilômetros e quilômetros e quilômetros de uma cidade, e às vezes é a antena parabólica que leva através do sinal da rede século XXI essa esperança para cada uma delas. Porque o câncer não escolhe idade, não escolhe pessoa, não escolhe sexo, não escolhe lugar do corpo. Então, às vezes você está vivendo esse problema, você viu que é possível.
ter esperança, viver esse momento difícil com gente que acredita que você vai conseguir, que você vai sair dessa, entendeu? Por quê? Porque tem alguém maior do que nós que vai nos ajudar. E ele tem nos ajudado aqui na Século XXI também, sabe? A fazer com que esse programa continue no ar, que a TV continue no ar, que a gente possa ajudar mais pessoas. Então, o meu coração hoje é de gratidão. Gratidão a você que tem nos apoiado, que tem nos ajudado, tem doado, tem feito com que o programa, não só o Mulher.com, mas toda a grade da TV Século XXI fique aí no ar. Então, muito obrigada mesmo por você nos ajudar, né, a manter não só a evangelização, mas esse trabalho de formiguinha, chegando em um por um, através do sinal da Século XXI. Muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.